Olá, tudo bem? O programa Cidade Real, que é feito de tradições, define e reserva as edições deste mês para conversar com as principais autoridades municipais, sobretudo promovendo uma retrospectiva e um balanço anual das suas gestões. De maneira que você que paga toda esta conta tenha, evidentemente, as informações que precisa e merece. E desta forma, assim como na edição da semana passada tivemos a oportunidade de entrevistar Dr. Rodrigo Ascoli, vice-prefeito municipal, nesta edição. Atenção, estaremos entrevistando, conversando e dialogando com Sua Excelência, o prefeito municipal Johnny Maicon, que aqui comparece novamente, conforme combinado com a sua assessoria, para tecer os seus esclarecimentos para que possamos entender todo este cenário. E entendo ser importante por dois motivos. Trata-se de fonte oficial, ou seja, você certamente poderá avaliar as informações que serão prestadas, até porque do outro lado da tela tem vida inteligente. Mas, sobretudo, teremos mais uma vez esta imperdível oportunidade de continuarmos esta sequência com a chefia da administração pública municipal do Poder Executivo nesta edição. Aqui, Zuri Maurer, na edição de número 924 do programa Cidade Real, que tem a operação técnica, sem dor, da querida, competente, genial Luana Nogueira, neste dia 15 de dezembro de 2025. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos, construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAON, Nova Friburgo, desde 1950. O que é isso? O que está acontecendo? Calma, meu filho. Você morreu, velho? Morri. Como assim morri? Eu tava indo trabalhar. Celular, né? Que nem eu. Sempre com pressa, né? Eu tava atrasado, eu precisava. Pai? Onde a gente tá, pai? Nunca dirija usando o celular. Viva o trânsito com educação e respeito.
Senhoras telespectadoras, senhores telespectadores, novamente o programa Cidade Real está entrevistando o prefeito municipal. Muitas pessoas, em termos de opinião, não têm a coragem de vir de público e através de um canal de TV para dar a sua opinião não sobre o governo, mas a opinião sobre a pessoa do prefeito municipal. E é o que eu vou fazer. Não importa o voto, o Dr. Johnny Maicon é o prefeito, e é o prefeito de todos nós. Então, quando um prefeito assume, vem sempre a pergunta: o que Vossa Excelência vai fazer? Esta foi a pergunta que eu fiz para ele ainda no tempo da TV Luau, quando entrevistei todos os candidatos a prefeito de Nova Friburgo. E ele me respondeu naquela época que ele, se fosse eleito, ele no dia seguinte ia se reunir com os seus mais próximos em termos políticos para começar a traçar os destinos de Nova Friburgo sob o seu governo. E foi o que ele fez. A primeira pergunta era a seguinte: como que um prefeito agora, pastor evangélico, tendo uma religião definida, trabalhando com um grupo de jovens na quadrangular, como é que ele vai governar? A minha primeira opinião é uma opinião positiva. O prefeito continuou com a sua fé, mas o prefeito respeita a Constituição Federal. Ele pode ter levado pessoas da sua igreja para trabalhar na prefeitura, mas ele não levou a igreja para a prefeitura. Isso é muito importante. A segunda questão que me parece relevante e que deve ter tido influência na reeleição do prefeito, Dr. Johnny Maicon, é que ele, apesar das críticas, não abandonou a vida que levava, a vida simples que levava, o ato de morar onde sempre morou, o ato de estar sempre com a sua família, o ato de estar brincando com a sua filha. Muita gente dizia, mas isso não é coisa do prefeito. É, porque você não consegue separar muito a pessoa do gestor público. Então ele continuou aquilo que ele sempre foi. Não tinha o que esconder. Brincava com a criança, colocava nas redes sociais, criticassem ou não, ele continuava, e isso me pareceu positivo. A terceira característica deste gestor municipal é que ele, com o povo esteve, com o povo estava e com o povo ele continua. Ou seja, ele não perde um aniversário, ele não perde uma festa popular, ele não perde o lançamento de um livro. Então, a pessoa do gestor está intimamente ligada à gestão municipal. E isso me parece que foi uma das razões principais da votação expressiva que ele teve. Portanto, meu caro prefeito, continue e tenha um bom governo. A cidade lucrará com isso. O quadro Opinião tem a autoria intelectual do professor, escritor, conferencista, doutor em educação e meu eterno mestre, Hamilton Werneck, que aqui semanalmente desfila o seu talento, lhe oferecendo por vezes o contraditório,
que incomoda, mas é necessário e democrático. Gratidão, eterno e amado mestre. Isto posto, queremos cumprimentar, agradecer efusivamente a presença de Sua Excelência, o Prefeito Municipal Johnny Maicon, que aqui comparece pela 21ª vez no programa Cidade Real para prestar esclarecimentos e, sobretudo, informações de utilidade pública à nossa expressiva e maciça audiência. Seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco. Obrigado, Zuri. Agradecemos imensamente a cada um dos telespectadores da TV Zoom, mais uma vez participando da programação Cidade Real, e destacando, Zuri, o comprometimento, a responsabilidade de uma programação que sempre apresenta informações de utilidade pública à sociedade e dá oportunidade dos gestores, de maneira geral, e independentemente de quem esteja sentado na cadeira do Executivo, como também de representantes do Legislativo, tem a oportunidade de vir aqui trazer esclarecimentos, responder perguntas e trazer luz à sociedade acerca daquilo que tem sido feito, realizado e qual é o planejamento estratégico para que a gente avance na execução de políticas públicas, né, que melhore o dia a dia do friburguense. Eu já estou na 21ª programação. Exatamente. Né? Eu devo perder para poucos, né? Talvez para o pastor Renato Gonçalves. Está no top 3. Porque um dos que eu mais vejo aqui é o meu amigo, que eu tenho um carinho de admiração. Que estará conosco no final desse ano. Imagina. Né? Mas enfim, obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui apresentando um pouquinho do grande desafio e ao mesmo tempo a grande honra que a gente tem de servir a cidade que tanto amamos. Certamente observamos o seu empenho. E nessa vertente, Sua Excelência já aborda o primeiro item de pauta, qual seja o balanço deste ano. Quais foram as conquistas, quais foram as principais realizações e aquelas que ainda se colocam como desafio para o próximo ano? Bem, o poder público, a gente sempre vai ter uma série de desafios e necessidades e demandas, até porque a gente vive num mundo cada vez mais acelerado. Então, na nossa vida particular, familiar, profissional, a gente sempre, cada vez mais encontra e enfrenta desafios. Bem, até aqui, a gente tem, ao longo desse ano 2025, bastante dificuldade com os municípios de maneira geral. A gente tem visto alguns municípios, inclusive vizinhos, que estão tendo dificuldade de conseguir pagar a folha dos servidores, arcar, né, com os compromissos com os fornecedores, prestadores de serviço. A gente tem tido bastante dificuldade, mas com uma gestão pautada na austeridade, a gente tem conseguido garantir, né, que o nosso servidor continue a receber em dia, que a gente, dentro de um planejamento, pensando no cotidiano melhor para os friburguenses, a gente tenha êxito nesse processo da gente estar pagando as nossas contas em dia. Bem, até aqui nós tivemos grandes conquistas em 2025, mais uma vez reconhecendo que foi e tem sido um ano difícil para os cerca de 5.500 municípios brasileiros. Bem, até aqui a gente teve algumas grandes e boas conquistas na saúde, na educação, na infraestrutura, nos serviços concedidos, que esse ano 2025 é um grande marco. Eu quero começar aqui destacando os serviços concedidos. Já no início do ano, primeiro semestre, nós tivemos uma pactuação, uma revisão quadrienal com a concessionária Águas de Nova Friburgo, onde a gente conseguiu garantir uma série de benefícios para a municipalidade. Era um desejo, um pedido de bastante tempo. Nossos pequenos comerciantes que quase não consomem água, tem uma barbearia que quase não consome água e pagava aí um valor bastante considerável. A gente conseguiu então pactuar com a Águas de Nova Friburgo. Os pequenos comerciantes que consomem até 5 metros cúbicos, ou seja, até 5.000 litros mês, ter aí uma redução de 50% na sua taxa mensal. Então é um ponto bastante positivo. Nós conseguimos um desconto de 70% nas taxas de ligação e irrigação de água e esgoto para as famílias de baixa renda. Há de convir, Zuri, cada uma das pessoas que estão
participando desse momento, assistindo Cidade Real. Imagina uma família de baixa renda que não conseguiu pagar a conta de água, esgoto, e aí por conta disso tem o corte, e aí se ela não conseguiu pagar a conta, imagina um valor bastante substancial de taxa de ligação e irrigação. Então, pensando no cunho social, com essa sensibilidade, nós conseguimos esse benefício para as famílias de baixa renda. Conseguimos também incluir nesse contrato a possibilidade de mais 2.000 famílias contempladas com a meia tarifa, ou seja, tarifa social, que corresponde a 50% de pagamento do valor. Né? Há de se lembrar que no ano passado a gente conseguiu incluir milhares de famílias, todas as famílias que vivem em uma habitação de interesse social, né? Uma casa popular que foi doado por um dos entes do governo estadual, municipal ou federal, recebe aí esse benefício. Então hoje a gente tem mais ou menos 3.500 famílias contempladas e temos a possibilidade de contemplar mais 2.000 famílias. Né? Isso significa que ajuda, inclusive, a fortalecer e fomentar o nosso comércio local, porque o que as famílias pagariam de taxa de água e esgoto, esse valor certamente é revertido para melhorar a qualidade de vida dessas famílias que vivem em condições de vulnerabilidade social e, consequentemente, melhorar a nossa economia, que possibilita mais pessoas irem na padaria, irem nos mercados, nos açougues, comprar as roupas para si e para os seus filhos. Né? Agora, um outro benefício também que é importante destacar, a gente conseguiu 80% de desconto na taxa de água e esgoto para as instituições filantrópicas, que fazem um trabalho aqui espetacular, fantástico, incrível, dignos de aplausos e do nosso reconhecimento público. Né? Não vou dizer os nomes aqui para não ser injusto, porque posso esquecer de alguma instituição expressamente representativa no âmbito do município de Nova Friburgo, que faz um papel essencial no cuidado de vidas. Né? Então, é um ganho também que a gente conseguiu, além da ampliação da rede de água e esgoto. Né? A gente já conseguiu, por exemplo, a instalação da rede de água e esgoto no Horto do Vino. Então, essa instalação já foi concluída. Também tem a previsão da gente ter ampliação da rede de esgoto para Varginha e Grande Espinelli, ou seja, uma série de benefícios em que toda a sociedade está sendo contemplada. Ainda no campo das concessões, a gente, diante de tanto imbróglio, tantas dificuldades que tivemos na relação do poder público com a concessionária FAOL, resolvemos, em definitivo, pelo menos por 10 anos, tendo a possibilidade, a previsão contratual de poder ter uma renovação futura por mais de 10 anos, atendendo algumas condicionantes básicas. Então, de lá para cá, a gente já percebeu uma evolução do transporte coletivo na cidade. Evidentemente que nós almejamos, queremos, e a sociedade merece um serviço cada vez melhor, e existe aí uma consonância entre o poder concedente e a concessionária. Temos dialogado permanentemente para que a gente consiga promover mais melhorias, mas é importante a gente destacar que só ao longo desses últimos meses a gente conseguiu 41 novos veículos 0 km. Né? Então, a questão da qualidade em relação ao serviço já deu um salto bastante significativo. Exatamente, a renovação da frota, que continua dentro de uma programação, dentro de um planejamento, né? Porque é interessante para todas as partes, inclusive para a própria concessionária, né? Porque quanto mais nova é a frota, quanto menor a média, né, de ano dos veículos que pertencem, exatamente, fabricação que pertence à frota, menor vai ser o custo de manutenção, ou seja, é bom para todas as partes. E representa mais conforto para o usuário. Exatamente. Também. Além de que, nessa nova modelagem que contratualizamos, estabelece que o município paga por quilometragem rodada. Então, se o ônibus indo para qualquer região, bairro de Nova Friburgo, quebrou no meio do caminho, é prejudicial para o município, né, porque é ruim em todos os sentidos e aspectos. É ruim para a empresa, porque ela vai deixar de receber, que ela não cumpriu na integralidade o percurso, e vai ser péssimo para o usuário e pode impactar inclusive a economia, porque a pessoa pode deixar de chegar, né, para prestar o serviço na empresa em que ela trabalha. Então, a gente, além desse contrato com a empresa operadora, que é a FAOL, a gente também tem o contrato com um consórcio para bilhetagem eletrônica, e que gradativamente a gente vai ter uma série de vantagens para
municipalidade, principalmente para os usuários. Então a gente implementou de maneira inédita um centro de transparência, monitoramento e controle de posse do poder público municipal dentro da repartição pública. Então a gente tem lá todo o monitoramento em tempo real de cada uma das linhas, quantos quilômetros percorridos por dia, quantas gratuidades, quantos pagantes, se a linha é superavitária ou deficitária, ou seja, o que a gente arrecada com a linha, né, comparado com a quantidade de quilometragem rodadas que a gente paga, né, se o município está arrecadando mais ou menos. Então, para um planejamento de otimização e aperfeiçoamento do sistema de transporte público é essencial. Além de que eliminou de uma vez por todas, Zuri, aquele discurso que sempre dizia assim: mas a relação do município com a concessionária é duvidosa. Além do que, Sua Excelência, podemos destacar a circulação de vans nos principais bairros da cidade. Exatamente, Zuri. Inclusive, a gente tem percebido o quanto que as pessoas têm gostado da utilização das vans, até porque, além de ser um transporte mais rápido e que tem uma boa comodidade, porque são vans adaptadas, e ainda tem o valor de 50% da tarifa, né? Então, gera uma série de vantagens. Recentemente, a gente conheceu o modelo de um chamado mini ônibus, que é muito interessante, em que tem circulado em algumas grandes cidades do Brasil. Inclusive, a gente teve recentemente na garagem da FOL esse mini ônibus que foi comprado em larga escala para Recife. E ele é muito interessante porque ele é bem compacto, tem a possibilidade de um quantitativo maior, né, de usuários quando comparado com a van, e a grande vantajosidade dele é que todos têm a garantia da inclusão, ou seja, das pessoas com deficiência, né? Então, a gente está estudando junto aí com a empresa a possibilidade de adquirir novos veículos nessa perspectiva para a gente cada vez mais melhorar o nosso transporte coletivo municipal. Mas é importante destacar que a bilhetagem eletrônica tem cooperado muito com o município. A gente, dentro da transparência, né, na relação poder concedente e a concessionária, para a sociedade de maneira geral, né, isso gera uma série de garantias. Então, aquelas discussões que tinha antigamente, qual vai ser o valor da tarifa? Aí, em dado momento em que a empresa tinha a necessidade de aumento de tarifa e o poder concedente, por alguma razão, afirmava que não aumentaria. Então, essas discussões não existem mais porque foi criada uma fórmula. E essa fórmula foi elaborada pela Coptec, que é um braço da UFRJ, que nós contratamos para desenvolver toda essa modelagem, inclusive essa memória de cálculo da fórmula. Então, tem a previsão do reajuste anual, tem todas as incógnitas necessárias para que tenhamos uma tarifa, né, em que o município que sempre vai estabelecer sem impactar diretamente a operadora e, consequentemente, a gente ter aí uma segurança para todas as partes. Ou seja, foi desvendada a lendária Caixa Preta. Exatamente. A lendária Caixa Preta hoje não existe mais. Então, a gente teve muitas discussões ao longo da história. Os municípios que ainda não têm adotado esse tipo de modelagem, certamente ainda tem essas mesmas discussões e apontamentos sobre a Caixa Preta, quais são as informações sistematizadas geradas em relação ao sistema do transporte coletivo, e hoje a gente tem isso dentro da repartição pública municipal. Mas para além, né, da concessionária de água e esgoto que presta serviço na cidade, que a gente conseguiu esses benefícios com a repactuação, mas esses 41 veículos 0 km, esse avanço em relação à bilhetagem eletrônica que eu já disse em outras ocasiões e vou repetir, vai ser uma tendência nacional e o município de Nova Friburgo sendo um dos primeiros do interior do Brasil a adotar essa modelagem, porque é segura para todas as partes. A gente também avançou e já assinamos um novo contrato de concessão de manejo dos resíduos sólidos, popularmente conhecido como lixo, né? O recolhimento desses resíduos sólidos para serem encaminhados para o aterro sanitário, ou seja, ter todo o tratamento e o destino final em consonância com as diretrizes ambientais.
Então, é um contrato de 30 anos. Nós contratamos a FIP, que fez um estudo muito aprofundado e chegamos a algumas conclusões de aperfeiçoamento desse serviço. Então, a gente vai estar incrementando, né, por exemplo, o recolhimento dos entulhos. Então, no futuro breve, a gente vai estar orientando a sociedade de como que ela vai poder descartar determinados entulhos. Então, é um avanço bastante significativo. A gente vai também implementar de maneira gradativa a coleta seletiva, que é uma necessidade para a gente dar o melhor destino para os resíduos sólidos de maneira geral. Aquilo que puder ser reciclável, vamos reciclar. Aquilo que não puder, a gente, claro, dá o destino de modo que gere e mitigue o impacto ambiental. E eu digo como a grande cereja do bolo desse contrato é a gente viabilizar o serviço de limpeza urbana pública. Vamos iniciar nas regiões de Centro, Olaria e Conselheiro. Então, serviços como varrição manual e mecanizada, com equipamentos de última geração. Capina. Esse período agora de verão cresce muito rápido. Então, a gente tem uma dificuldade. Por exemplo, vamos comprar a roçadeira e a gente não pode escolher a marca, a gente não pode botar determinadas especificidades porque pode caracterizar um direcionamento. Então, a gente tem que colocar de maneira genérica. E aí, um determinado fornecedor ganha o certame licitatório e acaba comprando aquelas mais baratas e que, infelizmente, acabam sendo danificadas com muita rapidez. E aí gera um prejuízo sem tamanho para o município, principalmente numa prestação de serviço deficitário. Então, a gente vai ter limpezas, sarjetas, desobstrução de bueiros, pintura de mil-fios. Aí, mais adiante, também há a previsão da gente ter o cuidado das nossas praças públicas, né? Então, é um ganho bastante significativo para toda a cidade. A gente vai visualizar e sentir no nosso cotidiano melhorias profundas em relação ao serviço de limpeza pública. E se Deus quiser, dando certo, e a gente, evidentemente, tendo condições orçamentárias e financeiras, podemos ampliar para outras regiões da cidade. Um outro serviço que a gente está avançando aí para uma concessão, e aviso aqui de antemão, em que a gente vai ter um processo inédito. Já começamos lá atrás, quando contratualizamos com a Caixa Econômica Federal, que deu e tem dado todo o suporte técnico, tem acompanhado a par e passo todo o caminhar desse processo, e contratamos uma empresa especializada que fez todo o levantamento, estudo em relação à iluminação pública, e tivemos consulta pública, audiências públicas, ou seja, a sociedade participou do processo junto com os representantes do Poder Legislativo, e hoje a gente está com uma minuta pronta. Já a gente vai publicar o edital de licitação de PPP, parceria pública-privada, em que a gente vai contratar uma empresa que vai ter a responsabilidade de fazer todos os reparos e extensão de rede no que diz respeito à iluminação pública de maneira geral. Então, a previsão, depois dessa licitação, é que a gente tenha aí, em um ano, em 12 meses, troque todo o parque de iluminação pública para LED, ou seja, próximo de 25 mil pontos de energia passarão a ser LED. A gente, através desse estudo, chegaram à conclusão que com essa mudança tudo para LED, a gente vai ter uma economia significativa em relação aos nossos custos mensais quanto ao gasto com a iluminação pública. Hoje a gente paga mais de R$1 milhão à concessionária de energia por mês. E a gente vai ter aí uma redução de mais de 50%. Ou seja, vamos ter uma economia de mais de R$500 mil. E também a gente vai ter um avanço tecnológico muito grande. Então, hoje com a tecnologia, a gente vai chegar a um determinado momento em que vai ter uma ordem de serviço para a equipe ir para uma determinada região. Vou citar aqui o exemplo de Olaria. E está programado para trocar 20 lâmpadas em Olaria e depois está programado para trocar 15 no Cônigo. E aí o sistema é tão moderno e rápido que chega um determinado momento que tem 15 lâmpadas para trocar em Olaria, mas se desde que emitiu a ordem de serviço e desde o momento que o poste já está em execução, pode ser que o sistema informe que determinados postes daquele percurso Olaria, Cônigo, né, seja refeita essa logística para que de maneira automática esses reparos sejam realizados de maneira mais eficiente.
Então, assim, e o grande ganho também é que recentemente houve uma decisão do Poder Judiciário onde autoriza que esse tipo de contrato avance para outras frentes, inclusive em relação à segurança pública. Então já estou enxergando lá na frente o que? Esse contrato, com essa economicidade que vai gerar em favor do município, vamos melhorar de maneira exponencial nossa qualidade e capacidade de atendimento, inclusive maior luminosidade. Nós teremos uma cidade mais iluminada com um custo menor. Olha como que o serviço de concessão acaba gerando uma série de benefícios e vantagens para a municipalidade. Além disso, a gente já tem dentro do nosso planejamento, e repito, é gradativo, não é da noite para o dia, demora um pouco, tudo no meio público é assim, mas a ideia é utilizar esses recursos para a gente aprimorar o nosso sistema de segurança pública. Então a gente já conversou com o nosso secretário, o Coronel Castelano, que é o nosso secretário de Segurança e Ordem Pública. O objetivo é a gente adquirir câmeras inteligentes e a gente integrar com a cidade inteligente, para que cada vez mais a gente tenha uma cidade monitorada, né? E no futuro, integrando aí com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, a ponto de que se tem um foragido que veio do Rio de Janeiro para Nova Friburgo, quando ele chegar na nossa cidade, ter, através da identificação facial, encontrá-lo, né? E a Justiça cumprir aí com o seu papel. Então, é um serviço em que a gente melhorou de 35% a 40% nossa capacidade de atendimento, mas eu tenho que reconhecer que é um serviço que ainda deixa a desejar, e aí então, através desse novo modelo, inclusive, como eu disse anteriormente, de maneira inédita, porque a gente está publicando o edital, então, no ano que vem, a gente tem o recebimento dos envelopes, né? E a gente, pela primeira vez na história, na parte final, a gente vai ter um leilão dentro, provavelmente, da Bolsa de Valores de São Paulo. Então, é um projeto inédito a nível de Nova Friburgo. Os estudos técnicos apontaram para isso, por uma maior confiabilidade, segurança para todas as partes envolvidas. Então, no ano que vem, né, esperamos aí, muito em breve, estar batendo martelo no leilão e termos aí uma empresa vencedora para poder avançar com esse serviço na nossa cidade. Agora, falando de outros avanços na cidade, a gente tem investido muito na saúde. A gente sabe. Se me permite, claro. Excelência, antes de avançarmos, Nova Friburgo se destaca, sobretudo, eu ousaria dizer, no cenário nacional, por conceder seus serviços públicos. Além daqueles citados pelo prefeito, podemos também elencar a operação da RJ 116, embora seja uma concessão estadual. Podemos também apontar a concessão do funcionamento do teleférico, das estações rodoviárias Norte e Sul, enfim. Já não ensejaria a criação de uma agência municipal de regulação e fiscalização de serviços concedidos, até porque eu tive a oportunidade de me debruçar sobre essa matéria durante muito tempo, e muitas cidades no país já adotaram esse organismo, ou seja, uma agência independente, com dotação orçamentária independente, com seu corpo jurídico e técnico constituído por pessoas oriundas de concurso público, cujo mandato não seria coincidente com o do atual prefeito, qualquer que seja, para garantir ainda mais esta autonomia. Também não seria um avanço se considerarmos que Nova Friburgo, que sempre foi pioneira nessa área de concessão. Cabe citar que havia em Nova Friburgo a primeira empresa telefônica do Brasil por iniciativa privada. Além do que, também, estudando esta matéria, constatei que a primeira experiência de concessão de serviços públicos foi justamente na área do transporte coletivo interestadual, quando foi concedido também aquele espaço que hoje abriga alguns órgãos
da prefeitura, ao lado do prédio, conhecido naquela época como Estação Rodoviária Leopoldina, pela prática da concessão. Ou seja, se nós analisarmos o cenário estadual, Nova Friburgo tem esse protagonismo. Todos os serviços são providos por iniciativa própria. Muito boa a sua colocação, Zuri. Na verdade, essa é uma discussão permanente, né? É mais eficaz e mais vantajoso para o município ter uma agência reguladora ou não. Eu já tive diversos pensamentos em relação a isso. E lá atrás eu tinha convicção que o melhor caminho era a agência reguladora. Sempre tive isso na minha cabeça e até então o que eu objetivava para o Executivo Municipal que a gente caminhasse nessa linha. Depois, através de muitos estudos, principalmente dessas especializadas que a gente foi contratando ao longo desses últimos anos, Coptec, a FIP, contratamos para o estudo do estacionamento rotativo, agora para PPP de iluminação pública, etc, etc. Nesse momento, eu tenho um entendimento que mais eficiente do que uma agência reguladora é a gente ter um órgão dentro da prefeitura que funcione bem, que hoje é a Subsecretaria de Serviços Concedidos, mas para além dele, a gente ter o que é chamado de verificador independente. O que é o verificador independente? É uma empresa, uma instituição, uma especializada, que pode ser uma universidade, por exemplo, em que vai dar todo o amparo técnico e legal para que determinadas ações e pactuações sejam feitas entre o poder concedente e a concessionária. Vou citar um exemplo. Eu disse no início que a gente fez a revisão quadrienal com a concessionária Águas de Nova Friburgo. Então, nós levantamos aquilo que nós queríamos, esses benefícios todos que eu falei, né? E a concessionária fez as suas apresentações, apontamentos, e a gente precisava de uma terceira pessoa para participar desse processo. E aí que entrou a Fundace, uma fundação com toda a isenção e imparcialidade, que fez o estudo considerando os apontamentos da prefeitura, poder concedente, e da concessionária. Para quê? Para que não seja uma decisão do município em que vai, de alguma maneira, desequilibrar o contrato em desfavor da concessionária ou vice-versa. Que não seja nada em que vai gerar uma vantajosidade para a concessionária e ser ruim para o município. Então, a gente fez esse estudo, esse levantamento, e ao final chegou-se à conclusão que a gente poderia optar em ter um aumento do valor da tarifa de maneira considerável, ou em que a gente aumentaria o tempo de contrato de concessão, ou seja, esse impacto seria diluído, né? Então, porque tem que ser feito toda uma base de cálculo, né? Isso foi para a Fundace. Agora a gente tem o sistema de bilhetagem eletrônica, em que dá todas as informações que a gente precisa e nos dá um respaldo em relação ao que nós temos que efetivamente pagar a empresa por mês, né? Então, se é uma fórmula, e essa fórmula foi criada pela Coptec, mas na verdade quem faz todo essa memória de cálculo é uma empresa terceira, né? Isso gera segurança para as duas partes, que ela faz a ponte, né? Como se fosse uma intermediação. Então não vai prevalecer o que o município quer, muito menos o que a empresa operadora deseja. É algo equilibrado dentro daquilo que foi pactuado nas cláusulas contratuais. E o que eu quero dizer com isso tudo? A gente agora está avançando por uma PPP de iluminação pública. A agência reguladora é boa? É. Ela ajuda muito o município? Não tenho dúvidas. Mas eu tenho, em alguns momentos, determinadas matérias que são tão complexas que, para a gente conseguir dirimir todas as dúvidas e a gente chegar a um denominador comum para determinadas situações, eu não sei se a gente, em algum momento, teria condições, capacidade, ferramentas, instrumentos técnicos e tecnológicos a ponto de todas essas frentes a gente ter uma posição 100% segura. Então, hoje, a gente tem avançado muito nessas concessões, tendo sempre um verificador independente.
em que é uma instituição, uma empresa especializada, em que vai dar toda a instrumentalidade necessária para que as duas partes consigam chegar numa convergência que garanta segurança legal, técnica, para todas as partes envolvidas. Excelência, nós precisamos fazer uma pequena interrupção, evidentemente. Temos outros itens de pauta que certamente precisamos ouvi-lo, mas desde já lhe solicitando o seu grande poder de síntese, porque a sua empolgação e a sua eloquência evidentemente tomam conta da pauta, o que para o apresentador significa conforto, tranquilidade e, sobretudo, privilegiando informação de utilidade pública para você que nos prestigia com a sua seleta audiência. Depois do intervalo, retornaremos na reta final do programa Cidade Real, tratando de alguns temas que ainda restam, até porque outros que eu tenho certeza são do seu interesse foram tratados na edição da semana passada com o vice-prefeito Rodrigo Ascoli. E você pode assistir esse programa acessando, por exemplo, o aplicativo da TV Zoom, baixando para o seu celular, até porque ele é muito simples, de fácil manuseio e não ocupa memória demasiada no seu aparelho. Não saia daqui, afaste-se da tela do seu celular. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAOL, Nova Friburgo desde 1950. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Moça, desculpa aí, você morreu, velho. Como assim? Eu acabei de casar. Ô, Fernando, cadê você? E o Fernando, ele bebeu e dirigiu. Claro, nosso casamento. Fernando, cadê você? O Fernando sobreviveu. Não, mas vai morrer daqui uns anos, de culpa. Se beber, não dirija. Viva o trânsito com educação e respeito. Finalzinho de ano, época de presentear, época de amigo secreto. E quem nunca ficou em dúvida na hora de escolher aquele presente? Vamos tentar entender a lógica inconsciente dos presentes. Por que um gesto simples acaba virando motivo de ansiedade? Presentear envolve expectativas. Será que o outro vai gostar? O valor diz o quanto eu me importo? Será que eu vou ficar devendo alguma coisa? Essas dúvidas costumam ativar a ansiedade porque elas mexem com o medo de julgamento. E, claro, a necessidade de confirmação nas relações. Escolher presente vira
um teste de relacionamento. E ninguém gosta de ser reprovado. Quando exageramos no presente, muitas vezes a gente está tentando preencher algo que falta. Tempo, presença, segurança emocional. O excesso pode ser uma compensação inconsciente por ausência no vínculo. Quem passa o dia fora e traz sempre presentes caros pode, no final das contas, estar tentando substituir a presença por objetos. Presentes costumam comunicar 3 coisas: amor, eu quero bem; reconhecimento, eu vejo e valorizo você; e uma dívida simbólica, agora você está me devendo algo. Nem sempre quem dá quer criar uma obrigação, mas a cultura e as expectativas podem transformar um gesto em cobrança. Então, pense qual mensagem você quer enviar antes de comprar um presente. Pergunte ou observe. Às vezes, o que você gostaria resolve. Priorize a presença. Tempo junto pode valer muito mais do que qualquer objeto. E claro, defina limites, orçamento, a intencionalidade do presente alivia a pressão. Explique a intenção. Uma nota sincera, um bilhetinho evita mal-entendidos. Enfatize a intenção, porque isso reduz a ansiedade. Porque presentear é uma linguagem. Quando a gente entende a lógica por trás, a gente fica mais leve e, de quebra, com mais saúde mental. O quadro Saúde Mental, também como é do seu conhecimento, tem a autoria intelectual do psicanalista, teólogo e balsâmico pastor da Igreja Luterana, meu amigo pessoal, Gerson Acker, que aqui também semanalmente desfila o seu talento, lhe oferecendo reflexões acerca da sua saúde mental. Até porque você sabe que aquilo que o corpo não trata, ele transforma em doença. Sendo assim, gratidão, queridíssimo e amado pastor. Prefeito, estamos nos estertores do tempo. Evidentemente que a sua eloquência permitiria fazermos uma temporada, que é o que se usa no momento. Mas precisamos ainda rapidamente lhe ouvir acerca do orçamento para 2026, que foi aprovado no dia 2 de dezembro, com 20 votos favoráveis pelos vereadores da Câmara Municipal, totalizando um valor de 1.158 milhões para o próximo exercício, destacando-se 380 milhões para a saúde, 260 milhões para a educação e 200 milhões para a administração pública, perfazendo um acréscimo de mais de 140 milhões em relação ao exercício deste ano. Este valor bilionário é suficiente para atender as necessidades e, digamos assim, os serviços essenciais que a população precisa. Bem, Zuri, sendo muito franco, transparente e direto, não. Diante daquilo que a gente almeja como cidade e sociedade em relação à prestação de serviço público com maior qualidade. A gente tem uma série, né, de limitações, que o nosso território é muito grande, né, são 935 km² de área, mais de 203 mil habitantes, fora as pessoas que frequentemente estão dentro da nossa cidade, né? E aí eu pego um município menor do que a gente, como Maricá, por exemplo, que tem um orçamento de mais de 8 bilhões de reais, né? E tantos outros municípios que têm os recursos de royalties, que acaba tendo uma situação muito mais favorável. Confortável. Muito mais confortável, evidentemente. Mas a gente tem conseguido melhorar muito os investimentos na saúde e educação. A gente vai estar chegando aí
mais do que o dobro de investimento na saúde e na educação, né, quando comparado com 4, 5 anos antes da gente entrar. O orçamento da saúde, só para você ter uma ideia, girava em torno de 140 e poucos, 150 e poucos, 170 milhões no máximo. Aí a gente tem um orçamento para o ano que vem de quase 400 milhões aplicados na saúde. Mas ainda assim é insuficiente, porque a gente precisa de cada vez mais recursos serem investidos para melhorar a saúde, a educação, infraestrutura, as áreas tão essenciais e vitais da nossa cidade, né? Então, a gente, dentro de um planejamento, vai apontando para as prioridades para que a nossa cidade cresça, se desenvolva, haja um progresso de maneira equilibrada. Porque a gente precisa ter um bom atendimento de saúde, isso evidentemente é o prioritário, mas a gente precisa manter, por exemplo, que tivemos como um dos principais conquistas de 2025, que foi zerar a fila de creche. Né? Mas para isso eu preciso ter cada vez mais profissionais, investir nas estruturas físicas. Já entregamos 34 novas unidades de educação e vamos continuar entregando. E para isso tudo a gente precisa e demanda de muitos recursos. Claro que a gente tem buscado outras fontes, então a gente tem apresentado projetos do governo do estado, do governo federal. Então a gente foi contemplado com algumas obras em relação ao PAC. Temos uma excelente relação com o governo do estado do Rio de Janeiro, em que a expectativa dos próximos meses a gente receber algumas dezenas de milhões de reais investidos, principalmente em obra de infraestrutura, que isso para a gente é vital e essencial dentro de uma cidade que nós tanto almejamos e sonhamos. Rapidamente, Excelência, desse total de 1.158 bilhões, qual o percentual estatístico de receitas próprias? Receitas próprias, a gente tem um percentual bem menor, né? Porque a gente acaba tendo os recursos da educação de um modo geral, que são várias fontes, que ultrapassam um pouquinho 100 milhões que a gente arrecada por ano. A gente tem os recursos da saúde, que também giram próximo aí de 100 milhões, tem emendas parlamentares, recursos de convênios, né? Mas o nosso percentual eu não consigo precisar aqui nesse momento, mas é um percentual relativamente baixo dentro daquilo que a gente precisa e tem necessidade. Então a gente precisa avançar por aquilo que a gente chama de justiça tributária, igual recentemente a pessoa fala assim, prefeito, então internamente temos que aumentar a taxa de coleta de lixo porque a gente fecha o ano com déficit, e agora com esse novo contrato, com mais serviços, o nosso déficit vai ser maior. Eu falei, não, a gente não tem que aumentar a taxa de coleta de lixo, porque eu não sou favorável a gente aumentar a alíquota, a tributação de maneira geral. Penalizar o contribuinte. Justiça tributária. Então, assim, aqueles que não pagam têm que começar a pagar, né? Porque a gente tem algumas regiões que ainda tem o ITR, que ainda não está devidamente legalizado. Então, o serviço de coleta de resíduos sólidos chegam a essas localidades mais longínquas, aonde gera um maior impacto dentro do equilíbrio contratual. Então, essas pessoas precisam pagar da mesma maneira que as pessoas que moram na área urbana. Não é pagar além, é pagar da mesma maneira, porque a gente tem uma justiça tributária. Então, nos próximos anos a gente vai avançar muito com isso, inclusive com o georreferenciamento, que é uma necessidade do município para a gente fazer essa justiça tributária. Algumas pessoas, quando chegar o momento, vai criticar, vai reclamar, vai choramingar, mas nós temos que fazer. Inevitável. Exato, eu não posso ter uma determinada área em que foram feitas várias construções irregulares, puxadinhos, e a pessoa pagar o mesmo que ela pagava muito tempo atrás, né? Então, assim, é necessário a gente reequilibrar. E se Deus quiser, com o passar dos próximos meses e anos a gente fazendo isso, a gente melhora a nossa arrecadação própria, ou seja, a nossa capacidade de investir numa cidade cada vez melhor. Prefeito, agradecendo o seu enorme poder de síntese, quando necessário, evidentemente, queremos ouvi-lo acerca de um item bastante atual, mas polêmico e controverso. Qual seja os eventos natalinos, que consomem um valor considerável do orçamento municipal para que a cidade tenha essa decoração, aliás, belíssima, que seja citado uma decoração moderna, arrojada, muito bem concebida, com especial criatividade, que criam todo um clima na cidade absolutamente oportuno. Mas, entretanto, existe uma conta a ser paga. Como a prefeitura consegue administrar essa situação?
Bem, Zuri, é só a gente, ao invés de interpretar como custo, entender que é um investimento na cidade. E a gente tem investido porque o Natal, ele gera uma série e um misto de sentimentos e de entregas para a cidade. Então, o nosso Natal é um Natal social, porque a gente viabiliza que famílias carentes possam participar de um Natal de um alto nível, em que só as grandes cidades turísticas do Brasil e do mundo conseguem, e aí a gente sabe da dificuldade das famílias de visitarem essas cidades. A gente tem um Natal em que eleva a autoestima das pessoas, então um ambiente iluminado, bem ornamentado, aquele sentimento latente de pertencimento. Isso é um fator motivacional no coração das pessoas, né? Não há dinheiro no mundo que pague o brilho no olhar das crianças, a alegria delas nas ruas, com as apresentações, as ornamentações, com o desfile natalino, que é uma marca hoje da nossa cidade, super tradicional, sem contar com o que fomenta e fortalece da nossa economia. Então, se perguntar, né, para os empreendedores da cidade, perguntar às pessoas proprietárias de hotéis, pousadas, elas estão bastante felizes com esse investimento do município. Então, a gente melhora os índices de empregabilidade, a gente atrai mais pessoas para cá. Tem uma ideia, Zuri, no ano passado, a gente teve um instituto que fez uma pesquisa na nossa cidade, mais de 1.000 pessoas foram ouvidas, entre turistas, e aí separou, e os próprios friburguenses. A gente teve um resultado surpreendente, em que quase 100% das pessoas entrevistadas no Nova Friburgo são favoráveis ao Natal e se manifestam para que ele permaneça, e os turistas também, assim, muito felizes com tudo aquilo que viram e experimentaram na cidade. Uma cidade segura, com uma gastronomia irresistível, uma cidade super acolhedora, encantadora, né, em que tem grandes produtos, sejam os agrícolas, sejam da moda praia, íntima, né, e fitness, na referência que a gente é nacionalmente, né, e os nossos incontáveis pontos turísticos. Então, um dado que me chamou muita atenção nessa pesquisa é que, no ano passado, de todos os turistas que foram entrevistados, 20% estiveram em Nova Friburgo pela primeira vez. Ou seja, para cada 100 turistas, 20 estiveram pela primeira vez. 1.000 turistas, 200 pela primeira vez. O que isso significa? Que realmente o Natal está sendo atrativo para a nossa cidade. Nos últimos anos, a gente aumentou a arrecadação sem aumentar a alíquota do ISS em mais de 80%. E uma das fatias é o fomento ao turismo. A nossa cidade tem, graças a Deus, grandes vetores que movimentam e impulsionam a nossa economia. E a gente está num resgate para que o turismo também seja um dos grandes elementos motrizes que fortaleça a nossa economia local. Se não for o principal. Se não for o principal. Dentro do ponto de vista da sustentabilidade, inegavelmente é o principal, né? Porque a gente atrai pessoas de todas as partes do Brasil para cá, recursos externos para fortalecer, né, a economia local, com o menor impacto possível, né, em relação ao cotidiano de friburguense, da parte ambiental, enfim. Então, a gente tem um planejamento que a gente está ainda no início. Isso vai perpassar as gestões, mantendo essa pegada. Eu não tenho dúvida, Zuri, que vai chegar um determinado momento, e não vai demorar muito tempo, que o Natal, sem sombra de dúvidas, nós seremos uma das principais referências do Estado, e vou ser ousado aqui em dizer, uma das principais referências e exemplos a nível de Brasil. Acompanho a sua percepção. Por derradeiro, Excelência, evidentemente agradecendo a sua presença, a sua deferência, como também a queridíssima Maíra Martins, chefe do seu gabinete, que sempre me atende de maneira muito solícita, viabilizando a sua presença aqui, contemplando a sua concorrida agenda. Queremos ouvir a sua mensagem para o Natal. Bem, a gente está aqui dirigindo a cada um de vocês, friburguenses, dizer que Natal é uma grande oportunidade da gente lembrar, refletir e permitir que o espírito natalino, a essência do Natal nasça ou renasça no nosso coração. Então, sentimentos cada vez mais notabilizados em relação à figura de Jesus, como o amor, o perdão, a fraternidade, sejam praticados no nosso dia a dia, principalmente no nosso ciclo de amigos, de pessoas que a gente tanto ama, especialmente a nossa família. Então é isso,
um Feliz Natal, que seja um Natal de muita luz, saúde, paz e prosperidade para cada um de vocês. Amém. E por oportuno ensejo Feliz Natal e um ano novo próspero para o prefeito e, evidentemente, para a nossa toda acolhedora Nova Friburgo. Foi uma satisfação tê-lo aqui novamente, sempre se empolgando nessas entrevistas, o que demonstra que o prefeito se sente absolutamente motivado, entusiasmado no exercício da sua função. Que Deus continue lhe protegendo. Amém. Precisamos encerrar definitivamente esta edição, entendendo que, mais uma vez, cumprimos com a nossa missão. Levamos até você informação de utilidade pública para que você analise, compare e forme a sua própria opinião. Fique bem, cuide-se bem e até a próxima festiva edição.